Questão número 3. Chico, Serafim, Juvenal e Dirceu trabalham juntos e, em certo momento, Dirceu pergunta: que dia do mês é hoje? As respostas dos outros três foram: Chico respondeu: hoje não é dia 15. Serafim respondeu: ontem foi dia 13. Juvenal respondeu: hoje é dia 15. Sabe-se que um deles mentiu e que os outros disseram a verdade. O dia em que Dirceu fez a pergunta foi o dia: letra A, 13, letra B, 14, letra C, 15, letra D, 16 e letra E, 17. Muito bem. Então o problema está dizendo o seguinte para nós. Olha, nós temos 3 declarações. Vamos colocar aqui, ó. Declaração número 1, declaração número 2, declaração número 3. Sendo que uma delas é mentirosa, então eu tenho uma declaração falsa, e as outras 2 são declarações verdadeiras. Bom, como nós dissemos anteriormente, nos problemas de verdades e mentiras, nós temos sempre 2 caminhos a seguir. Primeiro caminho, procurar encontrar quem fala a verdade, procurar quem fala a mentira. Segundo caminho, procurar contradições entre as declarações dadas. Então, se a gente olhar com mais carinho, nós vamos ver que tem 2 declarações aí que são contraditórias. Vamos ler as 3 e vamos tentar identificá-las. O Chico declarou o seguinte: hoje não é dia 15. O Serafim falou que ontem foi dia 13. E o Juvenal fala que hoje é dia 15. Então perceba uma coisa. Alguém falou que não é dia 15 e alguém está dizendo que é dia 15. E não, nós temos aí exatamente 2 declarações chamadas de contraditórias. Então nós temos aqui nitidamente uma contradição. Afinal de contas, ou é ou não é dia 15. Em outras palavras, o que pode acontecer? Vamos lá. Presta bem atenção agora na situação que nós vamos colocar aqui. Se a frase do Chico for verdadeira, a frase do Juvenal terá que ser falsa. Porque frases contraditórias são frases onde uma é verdadeira e a outra só pode ser falsa. Caso contrário, se a frase do Chico for falsa, a do Serafim, a do Juvenal, terá que ser verdadeira. Repetindo, se a frase do Chico for verdadeira, obrigatoriamente a do Juvenal é falsa. Se a frase do Chico for falsa, obrigatoriamente a do Juvenal é verdadeira. Legal. Sobrou o Serafim na história. Como eu tenho obrigatoriamente 2 verdadeiras, então eu concluo que a frase do Serafim é obrigatoriamente verdadeira. E qual foi a frase que ele disse? Que ontem foi dia 13. Ora, senhores, se ontem foi dia 13, é porque hoje é 14. E essa foi a pergunta que o nosso amigo Dirceu fez. Que dia do mês é hoje? É isso que ele está querendo saber. Resposta alternativa, letra B. Hoje é dia 14. Questão número 4. André, Bernardo e Carlos foram à festa da lógica. E cada um deles na festa ou deveria dizer somente mentiras ou somente verdades. Ao encontrarem Daniel, que só fala verdades, tiveram a seguinte conversa.
André disse: eu e Carlos estamos falando a verdade. Bernardo disse: André está mentindo. Carlos disse: amanhã é domingo. André disse: ontem foi quinta-feira. Bernardo disse: em 100 dias será segunda-feira. Daniel concluiu corretamente que estavam mentindo. Letra A, apenas o André. Letra B, apenas o Carlos. Letra C, André e Bernardo. Letra D, André e Carlos. E letra E, Bernardo e Carlos. Muito bem. Então, trata-se de uma questão de verdades e mentiras. E ele está colocando ali alguma coisa de raciocínio temporal também. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou registrar apenas as as 5 declarações, né? A do André, do Bernardo, do Carlos, do André e do Bernardo novamente. Bom, como eu disse anteriormente, problemas de verdades e mentiras, ou eu procuro saber quem está falando a verdade e quem está falando a mentira, se eu conseguir identificar isso no texto rapidamente, ou eu vou atrás das nossas contradições. O que são contradições? São sentenças que dizem o oposto. Muito bem. Eu dei uma dica para vocês em questões anteriores que quando uma pessoa acusa a outra de mentirosa, existe aí nitidamente uma contradição. Por quê? Olha só. A primeira frase foi dita pelo André assim: eu e o Carlos estamos falando a verdade. Então, até aí tudo bem. Ele está dizendo que ele, André, e o Carlos falam a verdade. Agora, o Bernardo disse a seguinte frase: André está mentindo. Ora, senhores, quando o Bernardo tomou a iniciativa de dizer que o André está mentindo, a gente observa aí nitidamente uma acusação. O Bernardo está acusando o André de mentiroso. Então, se o Bernardo estiver falando a verdade, André será mentiroso. Caso contrário, o mentiroso é o Bernardo. Então, nessa declaração do Bernardo, nós começamos a identificar o seguinte. Isso aqui é muito importante mesmo. Se o nosso amigo Bernardo falar a verdade, o André fala mentira. Caso contrário, Bernardo será mentiroso, falso, e André verdadeiro. Perfeito quanto a isso? Tudo tranquilo? Muito bem. Olha só. Frase dita pelo Carlos agora. O Carlos está falando assim, gente, amanhã é domingo. Ora, se amanhã é domingo, eu concluo pela frase do Carlos que hoje é sábado. Muito bem. Aí veio o André, para não ficar por baixo. André largou a seguinte pérola. Olha, gente, ontem foi quinta-feira. Ora, senhores, se ontem foi quinta-feira, é porque hoje é sexta. Identificamos uma nova contradição. Então, eu tenho aqui uma nova contradição. Porque não tem como hoje ser sábado e sexta simultaneamente. Isso quer dizer, então, que o Carlos e o André falam coisas opostas.
Vamos voltar aqui para a nossa primeira declaração do André. A primeira declaração do André está na linguagem do E. E na linguagem do E, declarações opostas gera resultado falso. Conclusão. Se o André falar a verdade, o Carlos fala mentira, a declaração é falsa. Se o André for falso e o Carlos verdadeiro, a declaração é falsa. Portanto, André é um baita de um mentiroso. O André, ele dá declarações falsas. Isso quer dizer que o Carlos dá declarações verdadeiras e o Bernardo dá declarações verdadeiras. Então, o único mentiroso dessa história toda é o nosso amigo André. Por isso, essa questão tem como alternativa correta a alternativa letra A. Questão número 5. Cássio, Ernesto, Geraldo, Álvaro e Jair são suspeitos de um crime. A polícia sabe que apenas um deles cometeu o crime. No interrogatório, os suspeitos deram as seguintes declarações. Declaração do Cássio. Jair é o culpado do crime. Declaração do Ernesto. Geraldo é o culpado do crime. Declaração de Geraldo. Foi Cássio quem cometeu o crime. Declaração do Álvaro. Ernesto não cometeu o crime. Declaração do Jair. Eu não cometi o crime. Muito bem. Sabe-se que o culpado do crime disse a verdade na sua declaração. Dentre os outros 4 suspeitos, exatamente 3 mentiram na declaração. Sendo assim, o único inocente que declarou a verdade foi alternativa A, Cássio, alternativa B, Ernesto, alternativa C, Geraldo, alternativa D, Álvaro e alternativa E, Jair. Bom, então a questão coloca o seguinte, pontos importantes dessa questão, né? Primeira coisa importante que ele coloca é o seguinte, vamos começar a registrar tudo isso aí, né? Olha só, apenas um deles cometeu o crime. Em outras palavras, eu tenho um único culpado nessa questão. Nós temos 5 personagens, Cássio, Ernesto, Geraldo, Álvaro e Jair. Um é o culpado. Perfeito? Muito bem. Outra informação dada por ele, que o culpado vai dizer a verdade. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. O culpado vai dizer a verdade. Então, eu sei que a pessoa que for a culpada do crime será uma pessoa verdadeira. Dentre os outros 4 suspeitos, 3 mentiram na declaração. Então ele procura saber o seguinte: quem foi o inocente que declarou a verdade? Então ele está querendo saber o seguinte: qual desses inocentes, nós temos um culpado, 4 inocentes. Um culpado, 4 inocentes, certo? Muito bem. Dentre esses 4 inocentes, 3 mentiram e um falou a verdade. Então ele quer exatamente isso, saber quem é esse inocente que falou a verdade. Perfeito. Então vamos lá. Eu coloquei aqui as frases separadamente. Vamos repassar as informações. Nós temos aqui, vamos marcar aqui, ó. Eu tenho um culpado. Deixa eu fazer um pouquinho menorzinho isso, né? Eu tenho um culpado. Esse culpado, ele fala a verdade. Nós temos 4 inocentes.
nós temos 4 inocentes. E entre esses 4 inocentes, nós temos 3 mentirosos e um falando a verdade. E a questão está querendo saber exatamente quem é esse camarada aí. Quem é dessas pessoas todas que é considerado inocente e que fala a verdade. Porque tem inocente aí mentindo. Ok? Muito bem. Então eu sempre digo a vocês o seguinte: problemas de verdades e mentiras, vocês têm que procurar encontrar onde existem declarações contraditórias, declarações conflitantes, declarações que são uma ao contrário da outra. E para isso, você tem que ler atentamente todas as frases, todas as proposições. Ok? Então vamos lá. Vamos ler a declaração dada pelo Cássio. Nosso amigo Cássio chegou e disse assim: olha, Jair é o culpado. Ah, o Jair é o culpado. Beleza. Então ele tocou no nome do Jair. O Ernesto diz que o Geraldo é o culpado. Então o Ernesto falou no Geraldo. O Geraldo disse que o culpado foi Cássio. Então, nós já temos aí 3 culpados: o Jair, o Geraldo e o Cássio. O Álvaro falou assim: olha, o Ernesto não cometeu o crime. Então, ele não acusou o Ernesto de nada. Pelo contrário, ele disse que o Ernesto não cometeu o crime. E o Jair disse assim: eu não cometi um crime. Eu vou até colocar em outra cor vermelha aqui, para você perceber uma coisa. Quando o Jair fala que ele não cometeu o crime, o Jair está sendo colocado em 2 situações. O Jair está sendo mencionado pelo Cássio como culpado e por ele mesmo como inocente. Então, nós notamos aqui, nessas 2 declarações, olha, nessas 2 declarações, nós temos coisas conflitantes aqui. Aqui está dizendo que o Jair é culpado. Aqui está dizendo, Jair, está dizendo que ele não cometeu o crime. Então eu encontrei aqui aquilo que nós chamamos de contradição. Ou o Jair de fato é culpado, ou ele é inocente. Então essas 2 proposições aqui, ou essas 2 declarações, elas são contraditórias. Em termos práticos, isso quer dizer o seguinte: se o Cássio estiver falando a verdade, se Cássio falar a verdade, Jair fala mentira. Se o Cássio falar a verdade, Jair fala mentira. Caso contrário, o Cássio é mentiroso e o Jair é verdadeiro. Então existe nitidamente entre o Cássio e o Jair uma contradição. Perfeito? Se o Cássio falar a verdade, Jair é mentiroso. Caso contrário, Cássio é um mentiroso e Jair é o verdadeiro. Então vamos fazer uma análise agora, já que nós identificamos a contradição aqui, vamos fazer uma análise. Olha só. Primeira possibilidade, vamos colocar aqui, ó. Suponha que a declaração do Cássio seja verdadeira. Vamos admitir, então, que a declaração do Cássio seja verdadeira.
Ora, senhores, qual foi a declaração que o Cássio deu? O Cássio disse assim: Jair é o culpado. Jair é o culpado. Muito bem. Só que Jair, na qualidade de culpado, ele teria que falar a verdade. Jair, na qualidade de culpado, teria que dar uma declaração verdadeira, porque o problema disse que a pessoa considerada culpada, apesar de culpada, ela fala a verdade. Então, se o Jair está sendo acusado de culpado pelo Cássio, na qualidade de culpado, ele teria que falar a verdade. Aí não fecha com a minha hipótese aqui. Conclusão: não tem como nosso amigo Cássio estar falando a verdade. Quem está falando a verdade nessa hipótese é o Jair. Então, olha só que interessante. O Jair fala a verdade, e qual foi a verdade que ele disse? Que ele não cometeu o crime. Então, se ele não cometeu o crime, ele é uma pessoa inocente. E é um inocente falando a verdade. Ele é um inocente falando a verdade. E o problema está pedindo isso. O inocente que declarou a verdade. Resposta alternativa, letra E. Jair. O inocente que declarou a verdade chama-se Jair. Isso quer dizer, então, que todos os demais aqui, todos os demais inocentes, certo? Tem um inocente verdadeiro. Todos os demais inocentes falam mentira. Mas o problema está sendo muito específico. Eu quero o nome do inocente que fala a verdade. O inocente que fala a verdade chama-se Jair. Portanto, a questão tem como alternativa correta a alternativa letra E. Então, observe que eu não precisei do Ernesto, nem tampouco do Geraldo, nem tampouco do Álvaro. Ok? E não se esqueçam, pessoal, acesse o nosso site. Nós estamos provisoriamente transportando o nosso site para a plataforma do Google. Então você acessa via sites.google.com/view/professor Sérgio Sarquis. Nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, /professor Sérgio Sarquis, Instagram, @professor Sérgio Sarquis. Inscrevam-se tanto no YouTube quanto no Instagram. Lá no YouTube, compartilhe as nossas aulas, deixe seu like, inscreva-se no canal, para que você possa receber semanalmente todos os conteúdos que nós estamos postando. Lá no Instagram, nós estamos sempre colocando uma dica, um macete de uma questão, como é que se resolve determinadas questões de uma forma um pouco mais rápida. Enfim, nós estamos dando toda a estrutura que você precisa para que você possa se preparar com qualidade para qualquer prova que tenha no seu edital raciocínio lógico e matemático. Ok? Espero por vocês para o nosso próximo encontro. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.